e a convidada de hoje é a Daniela Mello. A Dani, ela trabalha atualmente no Ministério da Justiça como auditora interna. Por 7 anos, atuou no Ministério do Trabalho de Quebec, em Gatineau, cidade vizinha aqui do lado. Primeiro como agente de ajuda social e no último cargo que ocupou, como agente de auxílio à busca de emprego. Orientou vários imigrantes e ajudou milhares deles a se realocar no mercado de trabalho. Tá curioso? Quer saber como trabalhar no governo do Canadá? Segue a gente! Estamos aqui com a Daniela Mello. Dani, obrigada pela sua presença. Um prazer, Su. Então, gente, vamos começar a falar sobre trabalho no governo. Dani, o que é o trabalho no governo? Fala um pouquinho pra gente. O Canadá tem várias empresas estatais, paraestatais, em vários níveis de governo. Então, você tem os governos municipais, você tem os governos provinciais e você tem também o governo federal. Então, quando a gente fala em trabalho no governo, é muito amplo. Eu quero trabalhar no governo. O que é que isso quer dizer? Né? Você pode trabalhar em qualquer um desses níveis do governo. As características das pessoas que eles buscam, elas diferem um pouco e as exigências mudam muito de um nível para o outro nível de governo. Além digamos, das empresas ou dos departamentos, especificamente governo, que vão ser consideradas como parte do governo oficialmente, você tem outros órgãos onde você pode buscar emprego também, que é como se fossem as estatais, as paraestatais que a gente tem no Brasil, como, por exemplo, as Crown Corporations. E aí muda um pouquinho a questão de tempo de processamento, muda um pouco as exigências. Então, essas empresas paraestatais, digamos assim, elas costumam ter um pouco mais de flexibilidade para a contratação, o que facilita a entrada nelas e não deixa de ser também uma porta de entrada para o governo, porque de uma certa maneira você já entra um pouco na estrutura de hierarquia e de pré-requisitos que você tem que cumprir para poder aceder a um trabalho no governo. Certo, Dani. E explica um pouco como funciona o concurso público aqui no Canadá. Então, depende muito do nível de governo para o qual você está aplicando. Pela ordem, os empregos mais fáceis de conseguir são os empregos municipais e aí os empregos provinciais e o mais complexo, eu não vou dizer difícil, mas o mais complexo é realmente a entrada no governo federal. Mesmo porque dependendo do departamento ou do ministério que a pessoa está almejando, as exigências aumentam muito por questões até de segurança nacional. Cada nível de governo vai ter o seu site oficial, onde ele coloca as regras, as condições, quais são os empregos disponíveis naquele nível de governo, como aceder, como aplicar, o que mandar. Então, é sempre muito importante ir na fonte oficial e ler o que o potencial empregador está dizendo. Então, entra no site da Prefeitura de Ottawa e vai ter lá os empregos da Prefeitura de Ottawa. E aí você vai ver qual tipo de emprego, em que tipo de posição eu poderia me encaixar. E aí lá dentro mesmo, eles tudo muito explicadinho. E eles já vão dizer como que você aplica, quais os documentos que tem que mandar, quais que são as etapas. Isso está muito bem estruturado em todos os sites. Então, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte,
quando as pessoas pensam em, eu quero trabalhar no governo, ela já quer, eu quero trabalhar no governo federal. Talvez fosse interessante a pessoa avaliar também outras opções nos governos de outros níveis, que muitas vezes os salários se equiparam, né? E as condições também se equiparam. Eu, por exemplo, o meu primeiro emprego oficial no Canadá, tirando empregos assim de menor duração, foi uma posição no governo provincial do Quebec. E aí, depois de 7 anos, eu passei então para uma posição no governo federal. Não quer dizer necessariamente que precisa ser nessa ordem, mas eu achei o concurso público para o governo provincial muito mais fácil. Então, assim, regra geral, o concurso público vai ter, vamos supor, você entrou lá no site oficial e aí você vai clicar num posto que te interessa. E aí ele vai ter a descrição do posto, ele vai dizer quais são os pré-requisitos que eles estão procurando, e ele vai ter normalmente algum local onde você pode aplicar a partir do site. No governo provincial de Ontário, do Quebec e também no governo federal, você preenche, a primeira coisa que você faz é preencher uma ficha muito extensa com todas as suas características socioeconômicas e seu grau de estudo, a sua área de formação, o que você tem como especialização, e aí é bem extenso mesmo esse questionário, é o primeiro passo. Depois, com esse questionário preenchido, você vai aplicar então para o posto específico, para aquela oportunidade que está ali. E aí cada ministério, ou às vezes dentro do mesmo ministério, posições diferentes vão ter maneiras diferentes de aplicar. Algumas começam com você mandando só o seu currículo e uma carta de apresentação. Outros vão um pouco mais longe, eles vão pedir que você preencha uma resposta a várias perguntas. Então, tem muita variação nessas etapas e depois, a maioria deles, você vai passar por uma prova efetiva de concurso. Tem a prova. Tem a prova. Hoje, uma amiga enviou o que é aquilo? Um organograma? Com as etapas do processo de contratação do governo federal. Então, só as etapas do processo de contratação são 75. A gente vai mostrar aqui o organograma, gente, pra vocês entenderem um pouquinho. Então, assim, tem uma prova. Alguns concursos, eles vão ter uma prova online, que você começa por ela, e aí, uma vez que você fez essa prova online e você é aprovado, você então é chamado para fazer uma prova presencial, que é nos mesmos moldes da prova online, com perguntas diferentes, mas é para já descartar as pessoas que não estão ainda chegando. Então, é muito importante fazer a prova online sem usar outros subterfúgios, porque se você passar na prova online usando algum tipo de subterfúgio, na hora que você chegar na prova presencial, você fatalmente não vai passar. Então, a prova online é uma boa medida para saber como que está o seu nível. O que é muito interessante no concurso público no Canadá é que essa prova ela é muito diferente do modelo do concurso público no Brasil, onde você estuda aquela matéria específica para então prestar concurso. Certo. Né? No Brasil, tem-se uma ideia de que uma vez que você prestou um concurso, você já entra com aquele conhecimento para exercer aquele cargo todo prontinho. Aqui é muito diferente nesse sentido. As provas de concurso público, elas não são da matéria específica. Muito raramente vai ter alguma
conhecimento específico do cargo que você vai eventualmente ocupar. É bem básico, então não existe igual no Brasil. Conhecimentos gerais, Dani, o que é? História do Canadá? Não, de maneira geral, tá? Porque tem muitas diferenças entre provas, né? E estou falando assim de cargos que não são cargos específicos, como, por exemplo, medicina, engenharia, odontologia, essas coisas que precisam do conhecimento específico. Estou falando de um cargo geral, como o meu, por exemplo, de auditoria. Então, o que cai na prova? Tem uma prova que é aritmética, e aí o grau de complexidade muda de acordo com o nível para o qual você está aplicando. Mas, de maneira geral, é aritmética simples, sabe? Tem também uma prova de lógica, então aquelas questões de lógica mesmo que no mundo inteiro se fazem. É você descobrir sequência numérica, é entender a relação que tem entre uma lista de palavras. É prova de lógica normal, como em qualquer lugar do mundo. Uma vez que você faz essas duas, aí você tem uma outra prova, que é a prova que eles chamam de julgamento, ou situacional. Então, eles vão avaliar como é a sua reação às situações normais do cotidiano de uma pessoa que trabalha. Então, se o seu cargo é de atendimento a cliente, ele vai fazer perguntas bem de atendimento a cliente. Um psicotécnico, assim. Sabe? Então, isso é a prova do concurso público, a primeira prova. Jesus. É longo. É longo, o processo é longo, mas você seguindo nele, como tudo, né? Não pode desanimar. Sim. Né? Tem alguns truquezinhos que a gente usa, que a gente aplica, e isso você vai aprender na melhor maneira de se preparar para um concurso no Canadá, é fazendo concurso. Então, quando eu comecei a aplicar para concurso federal, eu apliquei até para mestre de obras. Sério? Porque o que eu queria era passar pelas etapas. Eu queria entender as etapas, como que funcionava, e aí eu não posso ficar esperando o emprego dos sonhos aparecer, porque quando ele aparecer eu não vou estar pronta. Então eu vou me preparando para ele. Olha, dica importante, gente, viu? Às vezes a gente quero ir direto na federal. Não, tá vendo a Dani? A Dani aplicou, mestre, achei fantástico, Dani, de verdade. Então, só para recapitular. Então, a gente tem os níveis federal, provincial, desculpa, e municipal. Isso. O mais fácil para quem está chegando seria o municipal. Tipo, eu sou estudante, ainda não tenho meu PR, seria o municipal. Dependendo da vaga também, né? Olha, na verdade, você pode aplicar para os três, tá? Existe uma noção muito errada, inclusive de pessoas que contratam para o governo federal, de que se você não é cidadão, você não pode entrar no governo. Não tem nada disso. O que existe em alguns cargos, na maioria dos cargos do governo federal, existe uma preferência para o cidadão. O que isso quer dizer? Que se para um cargo tem 10 pessoas que aplicaram e entre essas 6 são cidadãos, eles vão ser avaliados primeiro. Se entre os 6 não tiver ninguém que passa para a próxima etapa, aí eles vão avaliar quem é residente permanente. Se não tiver nenhum residente permanente, eles vão avaliar o estudante. Agora, o governo federal também tem empregos específicos para estudante, que aí você não tem tanta restrição quanto quando você aplica para um emprego, digamos, que não é específico para estudante. Então, você sai um pouco aí. E uma coisa que o governo fez, porque como o processo de contratação é muito longo e às vezes eles precisam de pessoas para preencher um posto mais rapidamente, o que eles fazem?
eles têm tipos diferentes de contratos que eles podem oferecer. Então, por exemplo, é muito comum um contrato de 90 dias, 90 dias úteis, porque para esses contratos, ele pode fazer o processo, ele anda muito mais rápido, ele precisa de menos requisitos, ele é mais incontínuo. Então, muitas vezes, quando eles têm necessidade, eles oferecem esses contratos de 90 dias, que podem ser renovados mediante certas condições, e às vezes é uma excelente porta de entrada para o governo. Que você fala, mas eu vou começar a trabalhar 90 dias e aí depois vou estar na Rua da Amargura. Às vezes não, às vezes eles renovam, aí eles vão te dar, por exemplo, um contrato de prazo determinado, um contrato de 1 ano ou de 6 meses. E aí, nesse meio tempo, o que o departamento pode estar fazendo? Eles podem estar correndo com o processo para abrir a contratação, e aí quem que vai ter mais vantagem para ficar naquele cargo? É quem já está exercendo aquele cargo, ainda que de maneira temporária. Dani, e por exemplo, tem várias empresas, né, tipo HR Excel, SE Systems, que eu vejo, tipo, eu estou aplicando, eles pedem clearance. Eu não tenho clearance. Como é que eu consigo clearance? Tá. Como que é o processo, Então, assim?